Livro de Juízes, capítulo 9. Eu vou ler a partir do verso 7. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Avisado disso, Jotão foi e se pôs no cume do monte Gerezim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá, vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite solene para sentar à sua mesa, compartilhar do pão e do vinho. E é claro que o Senhor sempre tem algo especial para ministrar aos nossos corações. Precisamos te ouvir nessa noite. É por isso que eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome. No nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Essa história começa no finalzinho da vida de Gideão. Houve uma expectativa de que Gideão assumisse o cargo de rei sobre Israel. A verdade é que ele sempre foi visto como um homem que julgou as terras, um homem influente, mas o título de rei foi negado por Gideão. Ele não quis carregar esse título, mas no final da sua vida permitiu-se vestir com uma estola sacerdotal, receber adoração e cânticos de adoração. Então foi mais uma renúncia do título do que do comportamento de rei. Ele se portou como rei no final da história da sua vida. E Gideão deixa 70 filhos. Ai, meu Deus. O homem era bom, né? De várias esposas e mulheres. 70 filhos. E um especificamente de uma concubina que morava em Siquém. Depois que Gideão morreu, é óbvio que nessa leitura do Antigo Testamento, os filhos assumiam automaticamente esses lugares poderosos de autoridade. Então, naturalmente, um dos filhos de Gideão entraria para dar continuidade a essa posição, a esse cargo tão importante. Mas a verdade é que um desses filhos se importou muito com isso. A Bíblia chama ele de Abimeleque. Diga comigo, Abimeleque. Ele desejou isso do fundo do seu coração. Ele pensou e sonhou com o momento onde seria rei sobre aquela terra e todo aquele povo o adoraria e prestaria serviço a ele. Então, ele busca alternativas para que isso acontecesse. Diferente de mim e de você, por quê? Porque lá em casa só tem eu e a Etienne. A briga ia ser 50%, né? De cada um. Abimeleque tinha mais 69 para brigar. Era uma luta muito pesada e puxada, que dificilmente
no argumento, dificilmente na conversa, ele conseguiria. Então, qual que é o plano mirabolante do Abimeleque? Ele pede ajuda a homens. Eu estou resumindo a história, está tudo aqui no capítulo, você pode ler depois com carinho, o capítulo 9. Vai lá comigo para você ler o versículo só. Ele vai a um lugar procurar ajuda financeira de homens empresários, latifundiários da época. Olha aí comigo. Versículo 2, capítulo 9, verso 2. Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal. Jerubaal é Gideão, tá? É um outro nome, dado para adorar a Baal. Lembra que trocaram o nome do Daniel? Lembra? Foi a mesma coisa que fizeram com Gideão. Foi-se... Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os irmãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. Então os tios começaram a fazer um movimento de aprovação para que Abimeleque viesse realmente a ser rei. Continua lendo. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite, da casa de adoração a Baal, da igreja de adoração a Baal. Eles retiram da igreja de Baal um valor e patrocina Abimeleque com esse dinheiro da idolatria. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, quer cair, diga, quer tropeçar, é mexer com o dinheiro de idolatria. O final é o mesmo. O final é o mesmo. Destruição e confusão. Ele pega o dinheiro da idolatria, do templo de Baal Berite, e aí, continua lendo, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Então, com aquele dinheiro, o que ele faz? Ele compra uns homens levianos. Na nossa linguagem ia ser o quê? Matador. Gente que está disposta a fazer qualquer coisa por dinheiro. Você está aí? Os homens levianos. A Bíblia foi muito amável, né? Quando deu essa característica. Está falando de salteador, de ladrão profissional, de gente paga para fazer esse tipo de trabalho. Você pegou? Então, com o dinheiro da idolatria, ele compra esses homens para uma missão. Que missão era essa? Continua lendo. Foram à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho menor de Jerubaal, ficou. Por quê? Então, o caçula, quando eles chegaram para matar, o caçula se esconde. E no meio daquela confusão, né, de matar todos aqueles irmãos, passou despercebido a falta do pequenininho. Eles executam Abimeleque e os homens que ele patrocinou. Matam todos aqueles homens, todos aqueles irmãos. E ele não dá conta que Jotão fugiu, que o pequenininho se escondeu. Então, para ele tinha exterminado todo aquele que seria concorrente dele. Ele tinha acabado com todo aquele que poderia roubar o trono dele. Você está aí? Diga amém. E aí, o pequenininho se esconde, fica escondido e vê todos os seus outros irmãos morrerem. Pastor, como é que pode um homem que mata todos os seus irmãos ainda se instituir rei? Funcionava assim naquela época, né? Se não tem herdeiros, se não tem ninguém que dê sequência à hereditariedade, o trono seria perdido. Então, tinha muita disputa de vida mesmo por conta desses cargos. Não era nada assim absurdo. É para nós não vivemos dentro dessa natureza, mas na antiguidade isso era bem comum. Então, Abimeleque mata os seus irmãos e toma por posse esse cargo oficial de ser rei. Já vou terminar a história contando para você que ele reina por 3 anos apenas,
e o seu reinado é baseado em destruição, em confusão, nada dá certo, porque a mão de Deus não estava sobre ele. Aí o menino Jotão, o que ele faz? Ele decide, passa um tempo, né? Ele decide ir ao alto de uma montanha e trazer uma palavra para o povo de Siquém. É o texto que nós lemos, vamos ler aí, versículo 7. Avisado disso, Jotão foi e se pôs no cume do monte Gerizim. E em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi, cidadãos de Siquém, e Deus nos ouvirá, vós outros. Aí no versículo 8, o Jotão faz uma quê? Uma parábola. Ele escolhe usar uma parábola para fazer com que aqueles homens entendam o que realmente aconteceu. Então, lê comigo, por favor. Foram, certa vez, as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores. Então ele começa a dizer o seguinte: chegou o momento que alguém precisava ser levantado como autoridade. E eles imediatamente olham para a oliveira. Na parábola, ele coloca a oliveira sendo a primeira a ser solicitada. Por quê? Quais são as características da oliveira? O que a oliveira produz? Azeitona. A azeitona produz o azeite. Então, ela é conhecida como a árvore que produz um óleo precioso, que serve para curar, serve para ungir, serve para cozinhar, serve para muitas coisas. Uma propriedade extremamente importante que a oliveira carrega. Então, é óbvio que eles vão procurar os mais completos. Olha aqui para você pegar. É óbvio que primeiro vai se procurar os mais completos. Quem tem unção? Quem tem o óleo precioso? Quem se manifesta de uma forma especial e diferenciada? Vamos lá! É esse que nós queremos que seja rei. Aí procura a oliveira e diz: você pode se colocar nessa posição, porque você tem características que nos agradam muito. Qual foi a resposta da oliveira? Lê aí. Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Qual que é a resposta da oliveira? Por que eu vou deixar de fazer aquilo que é visto pelos homens, que foi me dado de presente por Deus, para me colocar numa posição de autoridade, de governo? Do jeito que eu estou vivendo, e debaixo daquilo que me foi dado, está ótimo. Eu não preciso dessa posição. Aí, sem alternativas, eles olham para a segunda árvore. Que árvore era essa? Leia aí comigo. Então, versículo 10. Então disseram à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Aí eles foram da oliveira, que tinha o óleo, que tinha o azeite, que tinha unção. A oliveira não quis. Então eles olham para a figueira tem um fruto doce. Lembra que da pasta de figos foi colocado sobre o câncer, e o rei Ezequias foi curado. Quem lembra dessa história? Era usado de forma medicamentosa para cura também. Além de ser doce, de ser uma experiência agradável, a figueira representava o conhecimento. Os grandes homens, os rabinos, os homens de mais conhecimento, têm como característica fazer o quê? Estudar a Torá debaixo da figueira. O cheiro era bom, estava com fome, estendia a mão aqui, comia o figo, mas estava ali lendo as escrituras e crescendo no conhecimento. Jesus pegou um debaixo da árvore. Quem foi? Natanael. Jesus olha para ele e diz: eu sei que você é homem de Deus. Ele: por quê? Ele falou assim: eu te vi debaixo da figueira. Lugar de buscar conhecimento, de buscar revelação, entender coisas e segredos. Então chega para a figueira e diz assim: você que é dotado de um fruto doce, que tem conhecimento,
que muitas vezes é usado para curar. Seja você então rei sobre nós. E o que a figueira falou? Não, eu não vou deixar de produzir aquilo que é agradável aos homens, aquilo que Deus me deu, para ser rei de vocês. Não, eu não quero não. Aí eles vão procurar uma outra árvore. Lê comigo. Versículo 12. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Eles buscaram unção. Eles buscaram o conhecimento, a cura. Agora eles buscam o que traz alegria, o que ensina sobre fidelidade e aliança. Eles olham para a videira e dizem para ela: então a oliveira não quis, a figueira não quis, que seja você rei sobre nós. Você que é dotado dessa característica de trazer alegria sobre as vidas, de proporcionar uma mudança de vida, uma restauração. Seja você o nosso rei. Qual foi a resposta da videira? Versículo 13. Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Ninguém aceitou. Olha para mim. Ninguém que tinha propriedade para se tornar rei aceitou. Ninguém que tinha qualificação para se tornar rei aceitou. Ninguém que tinha habilidade para se tornar rei aceitou. Aí eu vou ficar aqui a noite toda falando dessa lista. Ninguém que tinha sido escolhido por Deus e determinado para frutificar aceitou. O que acontece no meio de uma situação dessa? Lê aí. Versículo 14. Então, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Eles buscaram óleo, não quis. Eles buscaram quem tinha conhecimento e poder de cura, eles não quiseram. Buscou quem tinha aliança, fidelidade, promessa de restauração, não aceitaram. Então eles fazem uma proposta para o espinheiro. O que era o espinheiro da Bíblia Sagrada? Quando a Bíblia fala do espinheiro, está falando de que árvore? Quem arrisca? Não. A sarça. Põe para mim, Felipe, por favor. A sarça é um arbusto baixo, ela não chega a muita altura, e os seus galhos são formados de espinhos. Ela é também conhecida como acácia brava, que é um tipo de acácia, aquela madeira que a gente estudou, né, que fez a Arca da Aliança, que muito trabalhada, que é uma vertente da acácia que dá no deserto. Galhos finos, muito espinho, ela não produz frutos. É uma árvore que não tem frutos. As flores da sarça são venenosas, extremamente venenosas. Olha lá, essa é extremamente a foto do deserto. E observa que aqui embaixo tem muito pouca sombra. Por quê, pastora? Porque é uma árvore que é feita de espinhos. A luz passa pelos seus galhos. Ela não tem uma folhagem densa que protege, não. Todo o sol, todo o calor ou todo o frio passa por cima do espinheiro e vaza por ele de todas as formas. Você está aí, diga amém. O que era o espinheiro? O espinheiro era uma árvore que, em primeiro lugar, não dá frutos. Como eu posso colocar uma árvore que não dá frutos para ser comparada à oliveira, à figueira, à videira? Eles escolhem uma árvore que não dá frutos. O grande segredo da sarça é que ela vive com muito pouca água. Por isso que a vida dela é grande no deserto, muito pouquinha água é suficiente para ela não morrer. E ela tem raízes
que se embolam por debaixo da terra de uma forma que se tornam raízes sufocantes. Observa, bota a última para mim, Felipe, por favor. Observa que em volta da sarça não existe nenhum tipo de plantação. Mesmo desértica. Alguém aqui falou do cactus. Podia ter um cactus ali. Por que não tem? Porque as raízes da sarça, elas se embolam por debaixo da terra e impedem qualquer outra espécie que cresça próximo dela. Eu vou começar a pregar para você nessa noite. Eles escolhem a sarça. Uma árvore que, olha o que ele diz aí, não tem qualificações nenhuma. Não tem frutos para apresentar. Segunda característica, ela promete, olha aqui para mim, ela promete o que ela não pode cumprir, o que ela não vive. Lê comigo aí, o versículo 15. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungir rei sobre vós, ele está fazendo uma promessa. Se realmente é isso que vocês querem, se realmente vocês querem que eu seja rei sobre vocês, olha o que ele diz: vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Que sombra, irmão? Ele não tem sombra nenhuma. Ele começa a narrativa prometendo uma coisa que ele não pode cumprir, prometendo uma coisa que a sua natureza não permite que ele experimente. Ele nunca vai experimentar ser uma árvore frondosa que dá sombra. A Bíblia compara essa árvore à sua fé, à sua medida de fé. Ela diz, ela pode começar pequena como um grão de mostarda, mas ela tem que terminar como o maior arbusto de todos, grandioso, que tem muita sombra, onde todas as aves vão se aninhar debaixo de você. Porque um homem cheio de fé, ele tem habilidade para agregar pessoas debaixo dele. Homens cheios de fé agregam pessoas debaixo da sua sombra, para trazer conforto, para consolidar, para trazer inspiração. Mas árvores como espinheiros não podem prometer o que eles não vivem. Não podem prometer o que a sua natureza não permite que viva. Observa comigo. Ele é feito de quê? Se a tradução diz que é um espinheiro, ele é feito de quê? De espinhos. A maior característica do espinheiro é ser carregado de espinhos. E o que acontece com isso, pastor? Eles olham para o espinheiro e dizem, seja você rei sobre nós. Alguém que não produz frutos, mas está pronto para ferir. A sua natureza é viver com os espinhos aparecendo, onde qualquer um que se aproxime, ou desleixadamente, ou com falta de atenção, certamente vai se ferir. Você está aí, diga amém. Outra característica do espinheiro, ele não sabe depender de Deus. Ele vive com muita pouca água, ou seja, o que ele recebeu para ele é o suficiente. Ele não está disposto a procurar mais. A base que ele tem é o suficiente para ele sobreviver e para ele viver, está ótimo. Ele não precisa mais de nada. Ele não precisa de renovo, ele não precisa do novo de Deus, ele não precisa se sujeitar a crescer continuamente em Deus. O pouquinho de água que ele vive é o suficiente. Ele foi financiado pelo dinheiro do templo de Baal-Berite. O dinheiro do templo pagão patrocinou o seu reinado sobre a terra. Ele depende de circunstâncias, de coisas ilícitas. Para ele, existe uma regra: os fins justificam os meios. Não importa como, importa chegar. Não importa de que forma, importa viver. Importa experimentar esse legado. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. O legado é tudo aquilo que é instituído sobre nós para darmos continuidade. Você foi gerado em Deus, você foi chamado pelo Senhor para que
você pudesse estar apto a desenvolver algo que seria passado para outras pessoas, para outras vidas, se colocando numa função de autoridade, porque essa era a função do rei. Numa função de autoridade, uma função determinante para fazer diferença. Pastor, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as oliveiras de Deus têm batido em retirada. Os homens que carregam unção, os homens que carregam azeite têm batido em retirada. Eles têm dito: para que eu vou assumir a responsabilidade de ser cabeça? Para que eu vou assumir a responsabilidade de fazer diferença? Se eu vivo muito bem carregando as minhas características naturais, eu agrado os homens e eu agrado a Deus. Porque eu uso aquilo que Ele determinou sobre a minha vida. Tem muita oliveira de Deus feliz com a unção que foi derramada sobre ela. Mas o que ela está fazendo de diferença? Nada. Porque a gente precisa experimentar legados em Deus. Você não é gerado em Cristo para ficar sentado nessa cadeira. Deus está esperando o momento em que Ele vai dizer para você: agora é a tua hora, levanta e cumpre aquilo pelo qual eu te chamei. Mas você não pode estar embaralhado com as coisas dessa terra. Você não pode estar envolvido com situações que agradam o seu ser. Eu estou muito bem, sabe por quê? Porque eu tenho unção. Tem olhos sobre a minha vida, tem unção onde eu vou. Para que eu vou me dispor? Ou para que eu vou ter que me submeter a esse legado? Se eu posso viver muito bem do jeito que eu estou vivendo. Deixa eu te dizer, toda vez que você recusa aceitar o legado de Deus, um espinheiro se levanta para reinar. E o que nós estamos vivendo, pastora? Nós temos oliveiras no banco, nós temos figueiras no banco, nós temos videiras no banco, e tem um monte de espinheiro reinando sobre a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Homens que disseram: vocês me elegeram. Porque quando você é escolhido de Deus e você não faz aquilo que Deus estabeleceu para você fazer na sua vida, você abre um espaço que pode muito bem ser preenchido por um espinheiro. Alguém que não tem frutos para apresentar, mas é cheio de orgulho. Que ele diz assim: é vocês que me querem como rei. E se vocês me querem como rei, eu estou dizendo: se ponham debaixo da minha sombra. Que sombra? E tem um monte de crente besta e cego, que adora ficar debaixo de espinheiro, achando que está desfrutando de sombra. Qual que é a característica principal da sarça? Fala para mim. O que aconteceu com Moisés no monte? Ela carrega dentro do seu galho um óleo inflamável. Quando ela fica debaixo de muito tempo de sol quente, ela se auto-inflama. Ela pega fogo. O espinheiro é assim. Toda vez que ele é colocado no fogo, ou a altas temperaturas, ele reage com fogo. Ele reage dessa forma. O combustível que está dentro dele não serve para nada. Ele não serve para curar. Ele não serve para ungir. Ele não serve para cozinhar, para dar alimento. Ele serve para quê, pastora? Destruir. E não adianta a gente vir com essa conversinha torta e dizer: pastora, está tudo debaixo da direção de Deus. Deus é soberano, Deus sabe sobre todas as coisas. Ele governa sobre a terra. Mas, amigo, você faz escolhas todos os dias. Você escolhe a roupa que você vai vestir. Você escolhe que você vai abrir o olho, se você não vai abrir. Você escolhe se você vai beber, se você não vai beber. Você escolhe. E Deus está olhando para a terra e dizendo: cadê os homens que eu escolhi cheio de óleo precioso? Que tem unção para ministrar, que tem unção para curar, que a unção que está sobre ele despedaça o jugo. Cadê eles? Eles estão preocupados em aparecer para os homens.
Eles estão preocupados em serem vistos, em serem aplaudidos. Eles estão preocupados em dizer: foi Deus que me deu, foi Deus que me ungiu. Todo esse poder e autoridade foi Deus que colocou sobre a minha vida. Mas quando Deus chama ele, diz assim: é hora de você assumir o legado. O legado tem que pagar preço. O legado tem que se submeter. O legado tem que estar debaixo de obediência e fidelidade a Deus. Ele não quer, porque ele se tornou autossuficiente. A propriedade que Deus derramou sobre ele se tornou autossuficiente. Ele pode andar, ele pode curar, ele pode ministrar, e ele não precisa fazer o que o legado impõe que ele faça. Sem oliveiras, a gente chama quem? Chama os que têm unção de cura. Chama os que conhecem as escrituras, os que têm revelação e segredos da palavra. Chama as figueiras. Vem ser rei, vem assumir o legado de Deus para fazer diferença sobre essa geração. Aí o que ela responde? Estou bem aqui fazendo minhas lives. Estou bem aqui gravando meus vídeos, que confundem e botam as igrejas para brigar com as igrejas, debaixo de diferença de liturgias e conhecimentos. Me deixa aqui, porque eu tenho fama no meio dos homens, utilizando os dons que Deus me deu. Ah, você não está aí não! Se eu não posso contar com as figueiras, cadê as videiras? Cadê aqueles que promovem uma palavra de aliança, de fidelidade, de amor? Que geram alegria. Amigo, tá ruim hoje, mas vai melhorar amanhã. Vem cá, deixa eu te dar meu abraço. Vamos orar junto. Vamos construir junto. Cadê as videiras? Vem ser rei. Vem assumir seu legado. Não, me deixa aqui. Eu sou carismático. Os crentes enchem os teatros para me verem dar uma palavra de coaching, de ajuda, de autoajuda. E eu tenho prosperado com o dom que Deus me deu. Tem feito bem a mim. Se eu não posso contar com as oliveiras, se eu não posso contar com as figueiras, se eu não posso contar com as videiras, quem vem? Os Zé Manés sem frutos para apresentar. Que prometem o que não vivem. Que prometem o que nunca poderão experimentar. Que se tornam reis e assumem legados por causa da ausência do povo legítimo de Deus. Os dias são maus, amigos. E a tendência é piorar. Mas nós precisamos começar a discernir. Quem serão os reis que vão dar continuidade ao legado de Jesus Cristo? Eu não sei você, mas me dá vergonha a igreja. Espinheiros tirando onda de árvores frutíferas, prometendo coisas que eles não podem cumprir, vendendo experiências que eles jamais tiveram com Jesus, e dizendo debaixo de ameaça ao povo de Deus: se vocês me quiserem rei, vocês podem ficar debaixo de mim, mas se não vierem debaixo de mim, eu vou tacar fogo e queimar tudo. Porque sofre debaixo de ameaça, de jugo. E as outras árvores? Onde estão as outras árvores? Subjugadas ao espinheiro. Uma árvore autossuficiente, que não precisa de Deus para nada. E tem orgulho de dizer: eu sou. A frase dela começa assim. A frase dele começa assim: eu sou, eu tenho, eu faço, eu posso. Espinheiros.
E aí, pastor? Jotão sobe no alto daquele monte, Gerezim, e começa a dizer: as árvores queriam eleger um rei. E procuraram a oliveira, mas ela não quis. Procuraram a figueira, ela também não quis. Procuraram a videira, ela também não quis. Sabe o que aconteceu? O espinheiro tomou conta e se tornou rei sobre as árvores. O Jotão diz: exatamente o que o Abimeleque fez com vocês. Todo o legado que foi deixado por Gideão, da experiência que ele teve com Deus no início, a experiência de ver aquele exército enorme sendo diminuído, e ganhar uma das maiores guerras com 300 homens. Esse legado veio sobre o espinheiro, porque os outros não quiseram. E agora quem está reinando sobre nós é alguém que é patrocinado por Baal, que contratou homens de caráter ruim e duvidoso para cumprir aquilo que ele achava certo, porque ele queria o lugar. Deixa eu falar uma coisa para você, amigo, na autoridade do nome de Jesus. Você quer reconhecer um espinheiro no meio da floresta de Deus? Observa se tem árvore crescendo perto dele. Espinheiro que é espinheiro corta tudo aqui, ó, que só ele pode aparecer. Só ele pode ser visto. Ninguém cresce junto com ele. A raiz destrói. Começa a observar se perto dele as pessoas se alimentam ou se elas saem feridas. Se perto dele elas têm experiência de cura, de conhecimento. Onde elas procuram consolo e ajuda, socorro, e não encontram, porque ele promete algo que ele não pode dar. Pastora, por que a senhora trouxe essa palavra para nós? Porque é ceia. Eu preciso ter compromisso com esse legado. Você precisa dizer para Deus: eu sei exatamente pelo motivo pelo qual o Senhor me chamou. Eu sei o motivo que arde no meu coração. Eu sei que eu tenho dons que foram dados pelo céu. Mas, Senhor, eis aqui a minha vida. O que precisa ser feito? Qual a continuidade que o Senhor quer que eu tenha? Assumir sua responsabilidade em Deus, amigo. A igreja não é reunião para você vir no domingo, levar a bênção e ir embora para casa. Igreja é um lugar onde você vem ouvir a voz de Deus, vem ter comunhão, mas vem entender o seu legado. Vem entender o seu papel dentro do corpo. Vem entender o motivo pelo qual Deus está trabalhando em você. Deus não vai adornar vasos para não usá-los. Se Ele está insistindo em trabalhar em você, é porque Ele quer encher você. Se Ele não for te usar, Ele te coloca de lado e não trabalha mais em você. Mas se Ele está trabalhando, amigo, se Ele está te apertando, se você vem para cá e Ele diz: vamos mudar, vamos crescer, vamos melhorar, vamos nos comportar de uma forma melhor, é porque Ele está dizendo: eu quero que você assuma um legado. E às vezes você olha e diz: pastora, mas é coisa muito grande. Não é muito grande não. Ele precisa às vezes que você seja rei lá na sua casa. Quando você não se posiciona na sua casa, Deus põe um espinheiro lá para dar ordem, para mandar, para dizer o que pode e o que não pode. Enquanto Deus queria você. Mas você faz assim: tá bom. Como Ele tem me visitado, como eu tenho tido experiências com Ele, como é maravilhoso estar na presença dEle. Me deixa aqui, ó. Uma igreja que engorda, uma igreja que registra o que recebe, mas não entendeu ainda a função de servir debaixo de um legado. Sabe por quê? Que esses homens que estão envolvidos com a catedral em ação estão envolvidos em servir, em arrumar o alimento e fazer comida. Porque para eles, olhar alguém com fome
mexe nas entranhas. Vê alguém sem comida, mexe dentro deles. Quem vai? É um trabalho que não é visto. Ninguém vê e dá valor quem está na cozinha fazendo a comida. Ninguém vê nem dá valor quem está aqui arrumando os elementos, vendo se tem bichinho no arroz ou no feijão. Esse trabalho não aparece. Não quero esse legado para mim. E aí tem muito espinheiro tomando esse lugar que devia ser meu e seu. Por quê? Porque estamos olhando para nós. Você que viveu uma experiência de ressurreição no seu casamento, amigo, você tem que passar o dia olhando para os casais, esperando uma brecha para dizer para eles: Jesus mudou o meu, pode mudar o seu. Não, você vem para cá, recebe a bênção, o casamento fica lindo, você diz: tá tudo bem para mim. Aí o mundo tem levantado os espinheiros para dizer: não é tão mal assim adulterar. Não é tão errado assim você casar 2, 3 vezes. O mundo mudou muito, o Antigo Testamento era muito rígido. Os espinheiros doutrinando a palavra de Deus. Hoje eu não posso mais chegar aqui de forma aberta e clara, já vou terminar, e pregar o que diz as Escrituras, porque se eu usar a palavra errada eu sou presa. Se eu usar a palavra errada eu sou taxada de homofóbica, eu sou taxada de indiferente, de cruel. E para onde vai esse mundo? Se os bois se calarem, o que será da nossa geração? O que será da vida dos seus filhos? Se as oliveiras pararem de derramar o óleo que Deus deu a elas, se as figueiras pararem de dar continuidade ao conhecimento e à revelação, se as videiras pararem de amar e ministrarem alegria e reconciliação, a igreja vai virar o bicho-papão dessa geração. É o que já está acontecendo. Antigamente as pessoas não vinham para a igreja porque as regras eram muito rígidas. Hoje elas não vêm para a igreja porque elas dizem: a igreja é igual ao mundo, por que eu tenho que ir para lá? Os camaradas que estão lá só fazem besteira, o pastor que está lá só faz besteira. Que diferença vai fazer eu estar lá ou não estar lá? Como é que nós vamos mudar isso? Assuma o seu legado. Jesus morreu na cruz do Calvário para cumprir a obra na sua vida. Não é para você deixar passar de você. E se ele olhar para você e disser: posso contar com você? Você vai dizer para ele: conta com o meu óleo que foi derramado. Conta com o doce sabor da fruta do conhecimento que o Senhor me deu. Conta com o vinho, com a alegria, com a reciprocidade, com a fidelidade que o Senhor me deu. Pode contar, porque o Senhor me deu para eu dar. Quem é que tem sido rei do seu lugar? Eu não posso falar da igreja aqui da esquina. Eu não posso falar das igrejas que estão espalhadas sobre a Taquara. Eu posso falar sobre essa igreja aqui. Se depender de mim, ninguém vai sair daqui sem entender o seu legado. Ninguém vai sair daqui sem compreender o motivo pelo qual Deus está investindo na sua vida. Porque a sua casa precisa mudar. E nós vamos precisar arrancar os espinheiros e dizer para ele: a igreja dormiu durante muitos anos, mas agora ela acordou. Tem homem de Deus e mulher de Deus aqui.
Tem homem e mulher de Deus que tem conhecimento da palavra, que tem revelação e intimidade com o Espírito. Tem gente que tem aliança, tem gente que está vivendo a palavra de Deus. Espinheiro aqui não! Vou terminar lendo Lucas, vou chamar os oficiais já para virem. Lucas capítulo 6. Só vamos ler esse versículo. Você pode dizer assim: pastora, isso é um texto do Antigo Testamento, porque isso é chato pra caramba. Lucas 6, 43. Você achou? Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? O que ele está dizendo? Se eu te fiz oliveira, o fruto que sai de você é bom. Se eu fiz de você figueira, o fruto que sai de você é bom. Se eu te fiz videira, o fruto que sai de você é bom. Entenda isso, não se importe com o que as pessoas vão dizer. Não se importe se eles estão julgando você. Entenda, nenhuma árvore boa pode dar frutos ruins. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: você entendeu isso? Diga: se Deus te fez árvore boa, o que sai de você é bom. Aí ele diz: nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Se Deus não está trabalhando naquela árvore, se Deus não chamou ela de boa, não tem como os frutos serem bons. A árvore, ela é chamada de boa quando Deus a caracteriza dessa forma. Então não julgue frutos bons de árvores que Deus não trabalhou. Você entendeu o que eu falei? Se Deus não está trabalhando naquela vida, como essa árvore pode dar bons frutos para Deus? Uma árvore má não produz bons frutos. É o que está escrito aí. Continua lendo. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio, porque não se colhem figos de... Você nunca vai colher uma palavra de conhecimento, de revelação, de cura, de espinheiro. O espinheiro não pode produzir aquilo que não foi determinado por Deus para ele fazer. Entenda isso. Pastora, mas eu acho tão bonito a figueira. Eu acho tão bonito a pessoa que tem o dom de trazer o conhecimento, revelação. Você foi chamado para quê? Se você foi chamado para produzir azeite, a azeitona nunca vai virar figo. Não tente produzir o fruto que Deus não designou para você produzir. Você vai se ferir. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nem dos abrolhos se colhem as uvas, nem dos espinhos se colhem as uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem e o mal. Do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que o coração... Olha o que Jesus está dizendo. A minha igreja precisa despertar. E começar a se posicionar como a maior obra que Deus já fez sobre a terra. Nós temos um papel fundamental nesses últimos dias. E Deus está perguntando: cadê você? Cadê você? Tem espinheiro determinando coisas na sua casa. Tem espinheiros determinando regras. E você se acovardando. Não vou me meter nisso não. Deixa eu ficar quieta aqui no meu lugar. E Deus está olhando para você e dizendo: cadê o legado? Cadê aquilo que eu chamei você para fazer?
A gente hoje para de falar, eu não estou convocando ninguém a arrumar briga religiosa, porque Jesus já é o advogado, ele não precisa de ninguém. Eu estou dizendo que se a gente ficar calado o tempo todo, os espinheiros vão determinar as regras e a igreja vai rachar. Por quê, pastora? Por culpa nossa. Porque nós resolvemos calar. Nós precisamos nos posicionar. Você é figueira? Então, amigo, peça a direção de Deus, mas convença o espinheiro que aborto é pecado. Convença o espinheiro que uma vida de libertinagem é pecado. Mas não se cale. Porque quando você se retira do legado que Deus chamou você, o espinheiro cresce. E eu estou crendo que um grande e poderoso avivamento está vindo sobre nós. Aleluia. Não de poder, de testemunho. As oliveiras vão aparecer como nunca apareceram em toda a história da terra. As figueiras vão começar a brotar, pequenas, com pouca idade, mas num conhecimento profundo, porque do céu lhes será revelado. E as videiras vão ter a responsabilidade de ministrar a aliança de Deus, a alegria do Senhor, e nós seremos reconhecidos mesmo como o povo mais feliz dessa terra. Por quê, pastora? Porque nós vamos viver o nosso legado.